Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das leis ambientais mais importantes e, olha, mais inteligentes do Brasil. Uma legislação que nasceu com uma missão: salvar uma das florestas mais ricas e, ao mesmo tempo, mais ameaçadas do planeta, a nossa Mata Atlântica. E para a gente ter uma ideia do peso desse assunto, não precisa ir longe. É só olhar para a nossa Constituição Federal. A Mata Atlântica é tão fundamental, mas tão fundamental, que ela está lá, com todas as letras. É patrimônio nacional. Esse é o ponto de partida para toda a proteção que veio depois. Agora, segura essa informação. Apesar de ser um tesouro nacional, o que a gente tem hoje é isso: menos de 10% da floresta original. Esse número sozinho já mostra o tamanho da urgência, né? É um verdadeiro sinal de alerta. Ok, vamos entender isso melhor. Antes da gente falar da solução, do plano, a gente precisa entender a dimensão do problema. É que a Mata Atlântica é, ao mesmo tempo, valiosíssima e extremamente frágil. Pensa só. De um lado, a gente está falando de um dos lugares com a maior concentração de vida no planeta. Mas, por outro lado, onde é que ela fica? Exatamente na faixa costeira, a área mais populosa do Brasil desde sempre. Essa localização acabou tornando a floresta super vulnerável, e o resultado é esse. Hoje é o nosso bioma mais devastado. Bom, com um cenário desses, alguma coisa precisava ser feita, e rápido. E foi aí que surgiu um verdadeiro plano de resgate. Ele veio na forma de uma lei, a Lei número 11.428 de 2006, que todo mundo hoje conhece como a Lei da Mata Atlântica. Essa lei foi a resposta direta para essa crise toda, e o objetivo dela não é só proibir e pronto. A ideia é muito mais sofisticada. É criar um jeito de conciliar o desenvolvimento com a conservação. Proteger a biodiversidade, sim, mas também a água que a gente bebe, a saúde, tudo que depende da floresta em pé. Agora a gente chega no coração da lei. Ela funciona quase como um manual de instruções, um guia super bem pensado. E a regra de ouro, que define tudo, é uma coisa só: o nível de maturidade da vegetação, ou seja, a idade da floresta. Vamos começar pelo topo. A vegetação primária é como se fosse a sábia anciã da floresta. É aquela mata original, intocada, super complexa, cheia de vida. E claro, é ela que tem o nível máximo de proteção. Mexer aqui, praticamente proibido. Já a vegetação secundária é a floresta que está se curando. É a natureza mostrando sua força, se regenerando depois de algum impacto. E aqui está a grande sacada da lei. Ela não trata toda essa área em recuperação da mesma forma. Depende muito de quão avançada essa cura já está. Para ficar bem fácil de visualizar, é só pensar nas fases da nossa vida. O estágio inicial é a infância da floresta, sabe? Aquela vegetação mais rasteira. O estágio médio já é a adolescência, a mata ganhando corpo com árvores maiores. E o avançado é a fase adulta, quando a floresta já está madura, bem parecida com a original. Cada idade dessas tem um conjunto de regras bem diferente. Tá, mas e na vida real? Como é que essa classificação toda funciona? Vamos pegar um exemplo bem prático para ver como a lei age no dia a dia. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Dá para construir na Mata Atlântica? A resposta não é um simples sim ou não. Ela depende. Depende exatamente do que a gente acabou de ver. Qual o tipo e qual a idade daquela vegetação específica. E essa tabela mostra a lógica da lei de um jeito genial. Se a vegetação for primária, esquece, é proibido construir, ponto. Agora, se for secundária, a regra muda conforme estágio. Quanto mais madura a floresta, mais rígida a regra. E tem um detalhe importante: a lei faz uma distinção para áreas que já eram urbanas antes dela existir, lá em 2006. Só que a lei também não é cega. Ela prevê exceções. O desmatamento pode sim ser autorizado, mas só em casos muito específicos. E a lei separa bem o que é utilidade pública, tipo uma grande obra de infraestrutura para o país, do que é interesse social, que geralmente está ligado a pequenas comunidades e atividades sustentáveis. E aqui vem o pulo do gato. Até o tipo de exceção que pode ser pedida depende da maturidade da floresta. Para poder mexer nas áreas mais valiosas, na primária ou na secundária avançada, a justificativa tem que ser de utilidade pública. Tem que ser algo realmente essencial para o país inteiro. Mas nem tudo na lei é restrição, viu? Ela é inteligente porque não trabalha só com a punição. Ela também oferece incentivos, ou seja, recompensa quem ajuda a proteger. A lógica é simples: vale a pena preservar. Então, proprietários de terras que cuidam da sua área de floresta podem ter benefícios,
como mais facilidade para conseguir crédito agrícola. E, além disso, foi criado um fundo exclusivo para bancar projetos de recuperação da mata. E o dinheiro desse fundo vem de onde? Vem de um monte de lugar. Tem verba do governo, claro, mas também pode receber doações de empresas, de pessoas, rendimentos de investimentos. É um esforço conjunto que une o público e o privado para financiar a restauração da floresta. Bom, para a gente fechar, vamos amarrar as pontas. Por que, afinal, essa lei que parece tão técnica é tão, mas tão importante, não só para o Brasil, mas para o mundo? Acho que a grande genialidade dessa lei é que ela não é uma regra burra, de pode ou não pode. Ela criou um sistema sob medida, baseado na ciência, que se adapta à realidade de cada pedacinho de floresta. Ela entende que nem toda mata é igual e, por isso, a proteção também não pode ser. No fim das contas, quando essa lei protege a Mata Atlântica, ela está protegendo muito mais. Está protegendo uma biodiversidade que não existe em nenhum outro lugar, a água que abastece nossas maiores cidades, o equilíbrio do clima, o modo de vida de comunidades inteiras e, claro, um patrimônio que é de todo mundo. É isso que está em jogo. Ter uma lei como essa já é uma vitória e tanto, mas ela deixa uma pergunta no ar, né? Ter a ferramenta é o suficiente? O grande desafio de agora em diante é garantir que ela seja aplicada, que a fiscalização funcione e que o trabalho gigantesco de restauração continue, porque o futuro da floresta, esse depende disso.